Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar duas notícias relacionadas a locadoras de carro. Primeiro, a de ontem. Localiza espera melhora em recebimento de carros de montadoras no segundo trimestre. E a outra foi da segunda-feira. Movida dobra a receita e EBIT da BTG recomenda compra. Essas duas notícias são interessantes porque elas vão falar um pouco sobre essas duas grandes empresas que vão dominar esse mercado até com a fusão da Localiza com a Unidas, que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, né? Só precisa atender às restrições. Vamos analisar os resultados para saber como que funciona as duas empresas e como esse segmento está indo aqui no Brasil. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like no vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Vamos lá, vamos começar a falar um pouco da Localiza. Então, o que está escrito aqui na notícia? Ó? Além de um volume maior, a maior empresa de locação e gestão de frotas de carro do país espera que as montadoras entreguem no segundo semestre um mix de produtos menos voltado ao segmento premium. O que está acontecendo? Como está tendo falta de chip, de alguns componentes, dado que as plataformas elas fazem qualquer tipo de carro, o que eles estavam tentando fazer? Eles estavam tentando utilizar os componentes que tinham para conseguir fazer carros com maior valor agregado. Consequentemente, você consegue ter um ticket médio maior e, eventualmente, também margens maiores, porque é mais ou menos assim que funciona. Carro popular dá volume, né? Carros premiums dão margem. Legal. Então, as locadoras sofreram bastante com isso, né? Não tendo ali os carros populares. O que faz, consequentemente, o ticket médio também aumentar. Só que tem um ponto interessante aqui, né? Que a gente percebe. O resultado das duas empresas vem crescendo. Por quê? Porque a alternativa a aluguel de carro é comprar carro. E como o preço unitário do carro também está subindo, então o próprio substituto ele também não está tão atrativo assim. Então mesmo com o aumento das diárias, a gente percebe aí um aumento de volume também nas transações, isso é bem interessante. Eu vou mostrar isso para vocês. E temos um problema aqui, né, que a Localiza ela vai ter que resolver nos próximos trimestres, que é o quê? Vocês estão vendo que ela está com uma falta de carro, né? Que as montadoras não estão mandando tantos carros assim. E o pior é que eles ainda vão precisar vender mais carro. Porque, ó, Localiza e Unidas avançam com venda de ativos para aprovação de fusão de jornal. Isso daqui foi agora em fevereiro. Uma das restrições que o CAD, né, colocou para aprovar a fusão entre Localiza e Unidas era a venda de frota, para você conseguir eventualmente criar um terceiro player no mercado. Então, os três principais, Localiza, Unidas e Movida, dado que Localiza e Unidas vão se fundir, o que eles estão falando? Para ter competição no mercado, eventualmente eles vão ter que se desfazer de 7 mil, se não me engano, carros ali, para montar um terceiro player. E aí eles estão vendo aí para quem que eles vão vender. Tá? Então, assim, eles estão com problema de abastecimento e ainda vão ter que se desfazer de alguns ativos. Então, vamos ver como que essa coisa vai evoluindo, porque ainda não tem um comprador único aí. Parece que eles estão conversando com alguns interessados. Vamos ver. Bora. Vamos ver os resultados então, ó. Os resultados, deixa eu puxar aqui para cima para não atrapalhar aqui, ó. Então, ó, o resultado consolidado assim da Unidas não é muito bom de ver, mas eu vou tentar mostrar aqui para vocês, né? Então, ó, só para a gente ter uma dimensão do tamanho aqui da Localiza, ó, só ano passado eles tiveram 9 bilhões aqui de receita bruta total, sendo que é mais ou menos meio a meio, né? Então a parte de receita de aluguel e de venda de ativos aqui, ó, mais ou menos, né, que é a venda de seminovos, mais ou menos meio a meio, 4 bilhões e 800 contra 4 bilhões e 400. Legal. Só que, obviamente, né, essa venda aqui, ó, ela sempre foi um pouco maior. Por quê? Ó, tá vendo aqui, ó, historicamente aqui, ó, a venda de carros aqui ela sempre foi maior. E isso daí deu uma acelerada em 2020, aqui ó, também ó, pá, 5 bilhões, ó, não foi um ano muito bom, ó, 8 bilhões e 600 contra 8 bilhões e 800, porque obviamente as empresas estavam precisando de caixa, e aí elas venderam carro, mas também não podia vender muito. Por quê? Porque senão fica sem carro e eventualmente você tem problema de abastecimento. E aí agora, né, em 2020 aqui ó, 5 bilhões, 3 bilhões, aí já equalizou um pouco melhor aqui, né, segurou um pouco de carros da venda, para conseguir gerar um pouco mais de receita ali na parte de aluguéis. A parte de aluguel e gestão de frota, que são as duas unidades de negócio ali na parte de aluguéis, elas têm margens operacionais maiores. Até porque a parte de seminovo, a princípio, era só para você conseguir vender o carro, recuperar o dinheiro para você fazer compras com as montadoras. Vocês vão perceber que até a parte de venda de carros agora está com um EBITDA bem positivo. Mas enfim, aí agora
Esse negócio é um negócio aqui que teve uma margem EBITDA aqui em 2021 de 31,7%. Tá? Uma margem EBITDA sensacional, muito puxada por causa da venda de seminovos, né? Que geralmente era uma margem praticamente zero negativa. O que está acontecendo aqui? Ó? No primeiro trimestre, né, teve uma queda de receita bruta. Ó. Receita bruta caiu 5,8%. Tá? A líquida caiu 7,5%. Legal. Tá? O que caiu mais, Renato? O que caiu mais foi aqui, ó, venda de ativos, ou seja, venda de seminovos. Isso daqui caiu 39%. A parte de aluguel, de carro e gestão de frotas, aumentou 35%. Legal. Então o que aconteceu? A Localiza ela foi segurando ali um pouco de carros para vender, eventualmente gerando uma receita menor em relação ao primeiro trimestre de 2021. E a margem EBITDA deles, né? A margem EBITDA aumentou, foi para 40,4%, tá? Contra 25,7%. Por quê? Porque vocês vão ver que tanto a margem, né, do aluguel quanto a margem de venda de seminovos aumentou. Ah, isso é bom. Então, o negócio chegou aqui com um EBITDA de 864 aqui no trimestre, contra 593, um aumento de 45%. Então teve uma queda, né, de receita, com um aumento de EBITDA. Isso é bom, legal, tá? Vamos pegar aqui, ó, agora aberto aqui por resultado. Aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse verde aqui, ó, é o aluguel de carro. Ah, então, aluguel de carro, olha quanto que tem a margem EBITDA aqui do negócio, 57%. Então, como a Localiza ela consegue uma margem EBITDA muito forte na parte de aluguéis, ela segurou carros ali nos seminovos para ter mais carro disponível para você conseguir alugar. Então, ó, 57,1%. Um aumento de EBITDA aqui, ó, de 80%. Então, como a gente tinha visto aqui, ó, a receita líquida cresceu 35%, o EBITDA cresceu 80%. Muito puxado por causa de ticket médio, eu vou mostrar para vocês. Agora, a parte de seminovos, aqui, ó, como eu falei para vocês, eu vou até mostrar para vocês aqui que é bom para ver o histórico, ó. Margem EBITDA aqui, ó, da parte de seminovos, historicamente, sempre foi ali muito baixo, ali, ó, 5, 2, ó, 2022, aí 2023, aí 2021, com o aumento dos carros, né, e até os carros usados ficaram mais caros, 14,4%. E aí nesse trimestre, ó, trimestre contra trimestre, foi 13,1 contra 13,2. Então era um negócio que era só para recuperar dinheiro para você reinvestir para conseguir eventualmente renovar a frota. Agora é um negócio que está gerando EBITDA relativamente bom, 2 dígitos de EBITDA quando o negócio era, né, muito próximo do zero. Legal, tá? Vamos pegar aqui, ó. Olha que legal. A diária média aumentou, ó, foi de 80,3 para 105,7. E vocês percebem que a diária média na parte de aluguéis, ele está diretamente ligado a quê? Aumento de margem. Aí, ó, a margem aumentou 42,8,9 para 57,1, margem EBITDA. Olha que legal, tá? E aqui, ó, na parte de gestão de frotas também aumentou. Gestão de frotas é quando você faz a gestão de frotas de empresas. Passou de R$ 55,7 aqui, a diária média, para 61,2. Tá? E, obviamente, também a margem deu aquela aumentada, 63,6 para 64%. Então, você vai conseguindo repassar isso para os clientes, até porque os substitutos eles também estão mais caros. E aí você vai tendo um aumento linear aí também de margem. Interessante isso, né? Boa! A gente percebe aqui ó, que o número de diárias vem crescendo bastante, né? Na parte de aluguéis de carro. Então, ó, eles tiveram aqui ó, 53 milhões aqui de diárias aqui em 2021. E aí teve um aumento aqui para 13 milhões, ó, teve um aumento de 2,7%. Legal, né? Então, você aumenta o ticket médio e aumenta o volume de diárias. Olha que interessante, né? E aí, ó, você pega a receita líquida aqui aumentando 35%. Interessante isso, né? Então, dois componentes aí que aumentam bastante aí a receita líquida do negócio. Primeiro é o número de diárias, que nem aumentou tanto. De onde que veio a pancada? Aumento da diária média. Interessante, né? Bora! Aí, para você aumentar bastante a eficiência desse negócio, quanto mais você conseguir deixar os carros alugados, melhor. Isso a gente mede como? Pela taxa de eficiência, taxa de utilização. Tá? Então, a taxa de utilização aqui, ó, sempre ficou em torno de 78, 79. Aí em 2020 caiu, né, por causa daquele primeiro trimestre horroroso, 73,5. Já retomando aqui para 79,8 aqui no primeiro, né, no ano de 2021. No primeiro trimestre de 21, essa taxa estava em 80,4. E aí agora está normalizado 78,5. Legal. Mesmo com uma diária maior. Então a gente vê um pouco de elasticidade, mas a elasticidade aqui tá pequena, né? Então o mercado está absorvendo bem esse aumento de preço aí para o consumidor final. Legal, boa.
Bom, na gestão de frotas também. Aqui, o grande ganho veio de onde? A gente percebeu que o aumento de ticket médio ele foi mais comedido. De onde que veio a pancada? Ó? Aumento das diárias. As empresas ali, ó, terceirizando bastante essa parte, porque não está fazendo muito sentido fazer compra, né, de carros e assim por diante, ter tanto ativo assim no balanço. Então, ó, 12% o aumento, né, nas diárias aqui da parte de gestão de frotas. Legal. E a receita líquida cresceu 22,8%. Interessante. Bora. A parte de seminovos, que foi a parte que a Localiza segurou. Então, aqui ó, a gente percebe aqui ó, carros vendidos, tava aqui 90 mil, 111 mil, 147 mil, aí ó, pumba, caiu aqui para 2020, mas não caiu muito. Aí ó, segurou bastante em 2021, até porque vai ter a restrição que eles vão ter que vender boa parte dos carros aí para conseguir aprovar a fusão com a Unidas. E aqui ó, pimba, a gente percebe que a queda de número de carros vendidos foi estrondoso, aqui, ó, era 29 mil contra 14 mil agora nesse primeiro trimestre, que fez o resultado obviamente ser bem menor. Legal, tá? Bora! Aí a gente vê aqui o valor da frota em relação à dívida líquida. E uma coisa que mostra bastante aqui a rentabilidade dessas empresas de aluguel é a diferença entre o ROIC, o Return on Invested Capital, sobre o custo de dívida. Então a gente percebe aqui que tem um spread de 11 pontos percentuais aqui, ó, 18,6 o ROIC contra 7,6. Interessante isso, né? Então você vê que você consegue eventualmente gerar bastante resultado operacional e como a frota é basicamente comprada aí via dívida, a gente vê aqui ó, a dívida bruta aqui do negócio, ó, tá, a dívida líquida está em 8 bilhões e o valor da frota está em 16. Tá? Interessante isso, né? E a gente percebe aqui, ó, quanto que está aqui esse nível de endividamento, está controlado. Está bem controlado aqui, ó. Então, a dívida líquida sobre EBITDA estava bem alta aqui em 2017, né? 2018 3,3, aí equalizou em 2019 e aí foi caindo aqui até chegar aqui aos 2, que é o que a gente tem hoje. Beleza, uma dívida aqui, média aqui, uma dívida de 8 bilhões contra 16 aqui do valor da frota. Legal, tá? Então, o resultado foi bom, mas tem essa parte dos seminovos aí que teve uma queda aí de resultado aí nesse trimestre. O que foi diferente da Movida. A Movida ela teve um resultado assim, em termos de crescimento muito maior. A Movida vem crescendo em taxas muito maiores aí que a Localiza. E até por isso que a fusão aí de Localiza e Unidas foi bem vista aí pelo mercado, porque a Movida vinha crescendo bastante. Legal, tá? Então, ó, quando a gente pega aqui a notícia aqui do Brasil Journal, os analistas tanto do BTG quanto de outras casas vêm falando muito bem do resultado. Então, ó, os números foram mais que o dobro no mesmo período do ano passado. Alta de 144 na receita e 185 no EBITDA. Lembra que a gente viu aí que a Localiza ela cresceu pouco, aí, 7 e poucos por cento aí só de receita. O EBITDA cresceu, mas cresceu assim 40%. Aqui foi tudo acima de 3 dígitos. Olha que interessante, né? Então, bora. Vamos pegar aqui o resultado aqui da Movida. Movida foi melhor? Foi melhor. Então, ó, a receita líquida aqui do negócio foi de quase 2 bilhões de reais. Ó, 144%. Cresceu absolutamente tudo, inclusive a venda de ativos, ó, 254% aqui, ó, a parte de venda de ativos e a parte de aluguel cresceu 87%. Legal, tá? O EBITDA cresceu 183%. Olha que interessante. Tá? Margem EBITDA também sensacional. Então a margem EBITDA total cresceu 6,1%. Legal. O EBIT, que é o lucro operacional, também cresceu 168%. E aí, obviamente, o lucro líquido cresceu 135% aqui, chegando a 258 milhões no trimestre. Interessante isso, né? Então, aqui a gente percebe que os resultados em termos de crescimento foram bem maiores. O ROIC aqui está em 16%, está um pouco menor aqui que o ROIC da Localiza. Mas a gente vai perceber aí também que o custo de capital também é um pouco mais baixo. Tá? Então o spread ali ele fica meio similar. Beleza. Aí, ó, quantidade de frota aqui, estão com 191 mil carros. Carro pra caramba. Legal, né? E a gente vai ver aqui que os carros vendidos, ó, 15 mil carros vendidos. Né? Só pra gente relembrar aqui, ó, vou pegar aqui aqui o histórico, ó. 14 mil carros vendidos foi a taxa aqui da Localiza. E a Movida aqui, ela que vendeu mais carro. 15 mil carros. Interessante isso, né? Então é a Localiza segurando o carro e a Movida descendo a linha. Mas o bom é que ela está aumentando a frota. Então ela não está com tanta dificuldade assim que nem a Localiza. Estranho isso, né?
porque a Localiza ela tem um volume maior ali, né? Até por ser a maior do setor. Perfeito. Vamos pegar aqui, ó. A Movida, ela tem aquela, ela divulga os resultados de uma forma um pouco melhor, assim. Ela divulga os resultados das 3 unidades separadas, né? Então vai lá a parte de aluguéis, gestão de frota e a parte de seminovos. Então legal. A parte de aluguéis aqui, ó, margem EBITDA aqui, ó, de 62,8. Muito maior que o da Localize, aliás, né? Então, aumentou aqui, ó, 121% aqui o EBITDA nessa parte aqui de aluguel de carros. Perfeito, legal. De novo, como a gente percebe, o nível de ocupação aqui, ó, ele é 76,1, um pouco menor que os 78% ali da Localiza, mas a diária média aqui é muito maior. A diária média ali era 105, aqui é 127. Então a Movida ela consegue eventualmente repassar ainda mais, né? Ou fazer uma composição ali de mix que faça o volume ser bom com uma diária média maior. Isso é legal. Tá? Então a receita bruta média por carro aqui, ó, chegou aqui a 2.950 por mês. Interessante isso, né? Receita mensal. Interessante isso, né? Porque a gente percebe que existem dois efeitos aqui. O aumento da diária, né? E a própria Movida, ela divulgou que as pessoas ficam mais tempo com o carro. Olha que interessante, né? Então, é aquele negócio, né? Como eu já falei para vocês, os substitutos aí também não estão muito atrativos. Legal, né? A parte de gestão de frotas, ela também tem uma margem EBITDA absurdamente alta aqui, ó, 71,8%. E aumentou, ó, 186% aqui em relação ao mesmo período do ano anterior. Legal, tá? E aqui também, a gente percebe que a frota média operacional aqui vem crescendo, para essa parte de gestão de frotas. E a receita líquida por carro também aumentou, bateu recorde aqui, ó, 1.557. É bem menor do que na parte de aluguel, mas obviamente a empresa ela vai pagando isso recorrentemente. Olha que legal, 1.557 aqui, recorde no ticket médio. Então, o mercado está conseguindo absorver bem o repasse de preço aí que essas empresas estão fazendo. Mas qual que é a menina dos olhos aí desses últimos trimestres aí da Movida, né? É a parte de seminovos, como eu falei para vocês, a parte de seminovos era só um recuperador de capital para você renovar a frota. Agora não. Então, ó, a quantidade aqui de carros vendidos, como eu falei para vocês, no primeiro trimestre foi 15 mil carros aqui, ó. Preço médio do carro, olha como aumentou bastante, ó. Aqui, ó, era 51,8 no primeiro trimestre de 21. Agora o preço médio, ó, 64, um aumento de 24% no preço médio do carro vendido. Tem dois efeitos aqui. O primeiro efeito, inflação, o aumento do carro de fato aumentou. E o mix, como a gente viu aqui, essas montadoras, elas estão dando foco nos carros premium, que consequentemente também vão renovando a frota ali das empresas de aluguel também para um patamar um pouco mais alto. Consequentemente também está trazendo um aumento de ticket médio. Interessante isso, né? Então a receita cresceu bastante. E aí, ó, margem EBITDA, que também era próximo ali de zero, ou uma coisa muito próxima ali de zero. Como a gente viu no primeiro trimestre de 21 aqui, ó, a margem EBITDA já estava em 2 dígitos, ó, 10,4%. E agora está quase 20%. Sensacional, né? Por quê? Porque o aumento da margem bruta foi assim fenomenal, 26,6%. Então você consegue aí ter margem nos carros que você vendia só para recuperar capital antes. Olha que interessante. Legal, né? Boa. Aí a gente percebe aqui, ó, que o preço ele vem evoluindo bastante desde o primeiro trimestre de 20, ó. Era 40 mil reais o preço médio do carro, agora está 64. Como o volume é praticamente o mesmo, ó, 14 mil carros aqui, ó, pimba, a gente percebe aqui que o resultado tende a crescer bastante. Sensacional, né? Boa, tá? Então, ó, esse ponto aqui faz o quê? Faz a empresa ter um ROIC, aqui ó, deixa eu mostrar o ROIC primeiro, depois eu mostro o endividamento, ó. O ROIC foi de 16,4%. Tá? E o custo de capital, né, o custo de dívida, 6,5%. A gente lembra que da Localiza era 7,6%. Né? Então o custo aqui é menor, o spreadzinho aqui também em torno de quase 10 pontos percentuais aqui. Próximo, né? Um pouquinho menor que o da Localiza, mas eventualmente um grande spread. Vamos lá, vamos pegar aqui a dívida líquida sobre EBITDA, agora mostrando para vocês, ó. Isso daqui é um índice um pouco pior aqui em relação à Localiza. A Localiza está em torno de 2,1, 2,2 ali, dívida líquida sobre EBITDA. Aqui não. Aqui dívida líquida sobre EBITDA está em torno de 3. Tá? Interessante isso, né? Até porque nos últimos... É porque esse aumento de EBITDA aqui da Movida tá sendo muito forte, principalmente nesse trimestre especificamente. Quando a gente pega aqui a dívida líquida, está em 8 bilhões, que está meio ininho ali com a dívida líquida da Localiza.
mas nos últimos 12 meses, o EBITDA para cálculo dos covenants aqui, ó, dá 2,8. Por isso que a dívida líquida sobre EBITDA aqui, ó, tá dando 3. Quando você pega essa mesma conta ali da Localiza, ela tinha um EBITDA aí dos últimos 12 meses maior. Tá? É por isso que a dívida deles fica um pouco menor. Tá? Então é assim, quem que é melhor, Renato? O que você prefere ali? Olha, a curtíssimo prazo, até porque a Localiza ela vai ter que passar por duas transações complexas, né? Primeiro ela vai ter que vender bastante carro para conseguir ter a aprovação do CAD ali para fusão. Depois tem a fusão, que aí você sempre percebe ali que os primeiros trimestres ali, depois da fusão, você tem sempre um problema operacional ali, porque você tem gastos ali com consultorias ali para você captar as sinergias aí prometidas para o mercado. Então, se for para pensar em médio e longo prazo, eu até prefiro em termos operacionais, pelos resultados recentes, e também por causa desse problema que a Localiza vai ter com a Unidas na parte de fusão, eu acho que no curto, médio prazo, até a Movida seja até uma melhor opção, assim, para quem gosta desse segmento. Tá? Eu não estou fazendo análise para recomendar compra ou não. Né? Estou falando que provavelmente no curto prazo a Movida vai mostrar resultados melhores ali do que Localiza por esses dois motivos. Tá? Então fica aqui a análise, né, do nosso setor aqui de aluguéis de carro. Tá surgindo aqui outros, né, BTCs News passados. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Um grande abraço e até amanhã.